Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, acolher a palavra de Deus é acolher o próprio Cristo. Ele é a palavra que se faz carne e habita entre nós. A palavra de Deus assume a nossa história, assume a nossa humanidade. Por isso é preciso que nós tenhamos sempre a disposição do coração para escutar o que o Senhor, dia após dia, tem a nos dizer através da sua palavra. Sem ter esta abertura para ouvir o Evangelho, para ouvir a Escritura, não podemos verdadeiramente nos encontrar com o Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que sempre nos perguntemos quanto tempo do nosso dia nós reservamos para estudar, para escutar, para rezar a palavra de Deus. Temos esta bonita oportunidade. Vamos aproveitar. De coração e ouvidos abertos, acolhamos a palavra que hoje o Senhor dirige ao nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar é continuação daquele evento da multiplicação dos pães, sinal realizado por Jesus. É neste contexto que nós vamos compreender o que esse trecho que nós escutamos deseja nos ensinar. Portanto, tenhamos em mente, Jesus realizou a multiplicação dos pães e saciou a fome física de uma grande multidão de pessoas. Agora Jesus quer dar um passo adiante. Como nós sabemos, estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. E o capítulo 6 do Evangelho de São João é o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. Aqui Jesus exige algo mais profundo da multidão. É claro que Jesus se preocupa em saciar a fome física. No entanto, isso não é suficiente. Há uma outra fome que precisa ser saciada, a fome da alma, a fome do espírito. E é nesse sentido que esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir tem muito a nos ensinar. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho começa justamente relatando isso. Após a multiplicação dos pães, os discípulos de Jesus fizeram a travessia no barco, as multidões estão ali, procuram Jesus, não o encontram. Por isso vão para outra margem e ali encontram Jesus. E ao encontrar Jesus, lhes faz essa pergunta: como chegaste aqui? E é diante disso que Jesus vai dando respostas profundas. Rabi, quando chegaste aqui? E a resposta de Jesus é justamente exigindo da multidão dar um passo adiante.
Olhemos o que responde Jesus. Em verdade vos digo. Esta é uma fórmula solene que o evangelista João utiliza. Em verdade. Sempre que Jesus vai dizer algo profundo, ele utiliza esta expressão, esta fórmula, para dizer da preciosidade daquilo que será dito em seguida. Por isso aqui, Jesus usa essa expressão. Em verdade vos digo. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Isto é, Jesus nota que aquela multidão que o procura, não o procura realmente para fazer uma adesão de fé a Jesus, mas querem instrumentalizar Jesus, querem usar Jesus para obter algum tipo de benefício pessoal. Elas querem simplesmente saciar a sua fome física. Meu irmão e minha irmã, hoje também não é diferente. Há muitas pessoas que procuram Jesus, mas querem instrumentalizá-lo. Querem fazer de Jesus uma forma de obter algum tipo de favor pessoal, algum tipo de benefício para si mesmo. E não se trata de uma adesão verdadeira de fé. É por isso que Jesus diz aqui, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. É claro que para Jesus é importante se preocupar com a fome física, tanto que ele tratou de saciar a fome da multidão. Mas Jesus exige um pouco mais. É preciso olhar profundamente para o nosso íntimo e perceber quais são as fomes que nós temos dentro de nós e que alimento precisamos buscar para saciar a fome do nosso espírito, a fome da nossa alma. É por isso que em seguida Jesus vai dizer, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O alimento que se perde, que é perecível, esse que enche a barriga, que sacia a nossa fome física, é importante. Mas Jesus fala de um outro alimento que é muito mais importante ainda, aquele que sacia para a eternidade. E o Evangelho é muito claro em dizer quem é este alimento. Este alimento é dado pelo próprio Filho do Pai Eterno, Filho do homem. É o que diz o Evangelho logo em seguida aqui. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Portanto, Jesus vem a este mundo e nos traz este alimento que não se perde, o alimento que não é perecível. Nós precisamos nos perguntar, será que nós também, muitas vezes, não estamos nos satisfazendo simplesmente com o alimento que perece, que se perde? Repito, não se trata de dizer que não é importante a gente se preocupar com o alimento para saciar a fome física. É importante, o próprio Jesus se preocupou com isso. No entanto, não é o mais importante. O mais importante é esta adesão de fé a Jesus, porque aderindo a Jesus pela fé, saciaremos a nossa fome com o alimento que não perece. E deste modo, entraremos na vida eterna, como diz o Evangelho. E, caminhando para concluir o Evangelho, diz que perguntaram a Jesus, que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Pensavam em um trabalho também material, em um trabalho físico. Como que Jesus responde a esta pergunta das multidões? Como trabalharemos nas obras de Deus? A resposta de Jesus é a seguinte, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é fé, meu irmão e minha irmã. Como anda a nossa fé em Jesus Cristo? Como temos aderido a Jesus Cristo pela fé? Como temos permitido que a nossa vida seja alimentada por Jesus Cristo? É isso que o Evangelho de hoje deseja nos ensinar. E é isso que a gente vai ouvir também nos próximos dias, este grande discurso sobre o pão da vida, ajudando-nos a compreender. É preciso buscar um alimento que não seja perecível, um alimento que não se perca, mas um alimento que dura para a vida eterna. Acolhendo Jesus pela fé, nós podemos entrar na eternidade. Isso significa, podemos entrar na própria vida de Deus.
Por isso vamos, meu irmão e minha irmã, nos aproximar deste pão que não perece, que não se perde, que é o próprio Jesus Cristo. Como é bom ouvir a palavra de Deus e permitir que ela alcance o mais íntimo do nosso ser. Por isso que no final deste nosso encontro, nós queremos com o coração agradecido nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Vamos juntos dirigir o nosso olhar ao Pai Eterno e rezarmos com confiança. Divino Pai Eterno, obrigado por mais esta oportunidade de escutar o Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos a graça de sabermos acolher o verdadeiro alimento que não se perde. Este alimento, Pai Eterno, é Teu próprio Filho, dado para nos salvar. Se o acolhemos pela fé, entraremos na eternidade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a crer melhor, a acolher Jesus na nossa vida e pautar todas as nossas ações e palavras a partir do Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.